Oi, galerinha. Aqui é professor Eduardo Lago e hoje nós vamos ver a importância biológica dos sais minerais, beleza? O que é que eu quero que vocês façam antes da gente começar a aula? Se inscrevam no canal aqui embaixo, vocês vão dar um like, vocês vão comentar e vão compartilhar. Isso nos ajuda muito a manter o canal no ar, ok? Então, se inscreve no nosso canal e compartilha, beleza? Hoje, nós vamos fazer a aula sobre sais minerais. Esses sais minerais, eles fazem parte de um grupo de substâncias que a gente já começou a estudar lá na aula 1 e na aula 2. Eduardo, eu não vi nem a aula 1, nem a aula 2. Então, dá uma parada aí, vai no meu canal, se inscreve e assiste a aula 1 e 2 para vir assistir essa, para ficar na sequência. Tá? Então, tá com dúvida? Deixa lá sua dúvida, ok? Então, não deixem de assistir a aula 1 e a aula 2. A nossa célula ela é composta de água, sais minerais e substâncias orgânicas. Tem uma aula sobre a água e agora tem uma aula sobre sais minerais. A próxima vai iniciar as substâncias orgânicas, beleza? Então vamos lá. Olha só, eu fiz aqui um esqueminha para vocês, coisa com todo carinho eu fiz, tá? Espero que gostem. Esse esquema é para tornar a coisa bem fácil de vocês entenderem os principais sais minerais. O cálcio, o ferro, o fósforo, o potássio, o sódio, o iodo, todos esses a gente necessita. Quantas vezes a gente não ouve falar nessas substâncias e não sabe qual é a função deles? Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto é o primeiro sal que a gente vai falar, primeiro íon que a gente vai falar, lembrando que íons, eles podem ser cátions ou ânions, isso é da química, vocês depois assistem uma aula sobre a parte inicial de química, que vocês vão encontrar esses termos, cátions e íons. Ou melhor, os íons, que são os cátions, os íons positivos, como é o caso do ferro, ou os ânions, que são os íons negativos, como é o caso do iodo, por exemplo. Então, vejam, na nossa aula, a gente vai ver inicialmente o ferro. Então, aqui, o nosso personagem inicial, ferro. O ferro serve para quê? Ele está presente, gente, na hemoglobina. Beleza? Na hemoglobina. Essa hemoglobina, na realidade, ela se liga com o ferro para poder fazer o transporte dos gases respiratórios. Ok? Fazer o transporte dos gases respiratórios. Então, esse transporte dos gases respiratórios, quais são? Transporte de oxigênio e transporte de gás carbônico. Agora, veja essa hemoglobinazinha que eu coloquei aí para vocês. Essa hemoglobina, que ela é uma célula chamada de célula anucleada do sangue, que, hemoglobina não, essa hemácia, né, que é uma célula anucleada do sangue, ela tem dentro dela hemoglobina e associa-se ao ferro. Para que a hemoglobina se associa ao ferro? Gente, hemoglobina sem ferro é a mesma coisa de uma lâmpada queimada. Hemoglobina sem ferro, imagina uma lâmpada queimada. Qual é a função de uma lâmpada queimada? Nenhuma, porque a função da lâmpada é iluminar e ela queimada não vai iluminar. A função da hemoglobina é transportar oxigênio e sem o ferro ela não transporta oxigênio. Então,
hemácias, tem na sua, no caso, dentro dela, a hemácia é uma célula sanguínea anucleada, onde a gente tem a hemoglobina associada ao ferro para quê? Para que haja o transporte de oxigênio. Ok? Então, observem o seguinte. Saímos do ferro e vamos para o cálcio. O cálcio. Gente, o cálcio, a gente, quando fala sobre cálcio, a gente já lembra logo de quê? Ossos e dentes. Mas o cálcio tem muito mais funções do que apenas formar ossos e dentes. Coloquei até um copinho de leite aqui para vocês saberem, né, que o leite é um dos componentes ou um dos alimentos que contém cálcio. Mas esse cálcio, ele tem uma função importantíssima, além de formar ossos e dentes. Tem uma função que é a contração muscular, tem uma função que é a transmissão do impulso nervoso e tem uma função que eu não coloquei aí porque eu quero escrever para que vocês fixem bem essa informação. Ó, formação de ossos e dentes, contração muscular, transmissão do impulso nervoso. Qual é a outra, Eduardo? A outra é coagulação sanguínea. Então, prestem atenção. A outra função do cálcio é coagulação sanguínea. Vou colocar aqui, ó. Tá? Canetinha verde. Então, ó. Coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea. Ok? Então, já sabe que o cálcio não tem só a formação de ossos e dentes. Agora, o cálcio, ele para formar ossos e dentes, ele precisa se associar a um amigo dele. Qual é o amigo dele? O fósforo. Ele precisa se associar ao fósforo, que é nosso principal, ou melhor, nosso próximo personagem. O fósforo, gente, ele, para se associar ao cálcio, ele está na forma de fosfato de cálcio. Olha só, o fósforo, para se associar ao cálcio, ele está na forma de fosfato de cálcio, tá? É PO4 menos 3, que, no caso, o fósforo na forma de fosfato. Eduardo, e o fosfato de cálcio? O fosfato de cálcio, gente, o fosfato de cálcio, ele tem uma formulinha assim, ó. Fosfato de cálcio é Ca, junta o Ca com o PO4, né? Aí, preste atenção para você fazer essa formulazinha aqui correta. O PO4 é menos 3. E o cálcio é mais 2. Então, o fosfato de cálcio é Ca3, PO4, 2. Então, ó, é só você entender que esse 3 vem para cá e esse 2 vem para cá, tá certo? Então, vou apagar aqui. Vou apagar. Opa. Deixa eu aumentar aqui para apagar só esse tracinho. Então, olha só. Eu tenho a carguinha lá de cima, eu vou para o outro. Não é Ca. Não é Ca mais 2, o 2 vem para cá.
E PO4 menos 3, o 3 vem para cá. Lógico, sem o sinal, tá certo? Então, fica Ca3PO4, 2. Porém, como tem PO4, 2, então a gente coloca um parênteses aqui, certo? Então, qual é a fórmula do fosfato de cálcio? É Ca3PO4, 2, pelo que a gente já explicou. Além da formação de ossos e dentes, o fosfato ele está presente, olha só, na molécula de ATP, na molécula de DNA e na molécula de RNA. Lembrem-se do seguinte: qual é a função da molécula de ATP? A função da molécula de ATP ela tem uma função de fornecer energia. Ok? Eduardo, qual é a função da molécula de DNA e de RNA? A função da molécula de DNA e de RNA é dar a nossa hereditariedade. Quer dizer que o DNA e o RNA da nossa hereditariedade, eles têm uma função genética, tem uma função genética. Ok? Então, tem uma função genética, tá? Então, nosso esqueminha está sendo completado, tá certo? Então, já sabemos que o fósforo, ele participa da formação de ossos e dentes junto com cálcio, na forma de fosfato de cálcio, e na molécula de ATP, DNA e RNA. ATP fornece energia, DNA e RNA têm a função genética. São elas, essas moléculas, que têm o nosso código genético. A gente vai ter a oportunidade de ver essa aula, tá bom? Aí, vamos para o próximo sal. Iodo. Gente, o iodo, ele participa da formação de hormônios da tireoide. Eduardo, a tireoide é aonde? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, certo? Que a gente tem vulgarmente o gogó. Ok? Então, nesse ponto aqui, nós temos a tireoide. Esses hormônios, eles servem para quê? Acelerar, regular nosso metabolismo. É para isso que serve o hormônio T3 e o hormônio T4, que são os hormônios da tireoide. Ok? E quando a pessoa tem queda na taxa de iodo, pode-se desenvolver uma doença chamada de hipotireoidismo. Ok? Tem o hipotireoidismo, que pode ser por excesso de falta de iodo, e tem o hipertireoidismo, que pode ser por excesso de iodo. Tá? Porém, nem sempre o hiper e o hipotireoidismo ele vai ser provocado pela falta de iodo. Como a falta de iodo gera a falta de T3 e T4, e o T3 e o T4 eles são estimulados por uma glândulazinha chamada de hipófise, que a gente não vai entrar em detalhe agora porque vai ter a aula específica para
a parte de fisiologia humana, tá? Em outro módulo do curso. Lembre-se que agora a gente está no módulo de bioquímica, depois vai para a citologia, depois vai para a histologia e assim por diante. Tá? Então, nós temos aí o iodo ele fazendo parte do T3 e T4. Mas eu posso ter hipo ou hipertireoidismo se eu tiver excesso de T3 ou excesso de T4, porque eu tenho carência de um hormônio chamado de hormônio estimulante da tireoide. Então, não é apenas o iodo que pode causar o hiper ou o hipotireoidismo, ok? Esse hipotireoidismo provocado pela carência de iodo pode desenvolver uma característica chamada de bócio endêmico, que seria aquele crescimento tipo uma bola no pescoço, porque houve aumento da tireoide. Então, nós temos aí o componente dos hormônios da tireoide, o iodo. Posso ter o hipotireoidismo, falta de iodo, queda na taxa de iodo, a setinha aí para baixo está dizendo diminuição da taxa de iodo, ou hipertireoidismo, quando tem um aumento dessa taxa de iodo. Os hormônios da tireoide, vou colocar aqui, os hormônios da tireoide são dois. Quais são eles? Quais são eles? Alguém já respondeu aí? Vou dizer agora. Os hormônios são o T3 e o T4. Ok? T3 e T4. Um é chamado de triiodotironina. Por quê? Porque tem 3 átomos de iodo. E o outro chamado de tetraiodotironina. Tetra, 4 átomos de iodo. Ok? Agora, o próximo, ou melhor, os próximos, sódio e potássio, eu vou falar associado aos dois, tá certo? Então, a gente vai falar sobre sódio e vai falar sobre potássio. Por quê? Porque os dois trabalham juntos, trabalham num mecanismo da célula chamado de bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, rapidamente para vocês associarem, é um mecanismo que tem na membrana plasmática que mantém a diferença de concentração entre o meio extracelular e o meio intracelular. Então, isso é. Vamos ver isso quando? Na parte de citologia, quando a gente estiver vendo membrana plasmática, tá bom? Mas o sódio associado ao potássio, gente, ele faz a transmissão do impulso nervoso e faz o controle osmótico da célula. Pode observar que aqui eu coloquei transmissão do impulso nervoso para os dois e controle osmótico para os dois. Esse controle osmótico e a transmissão do impulso nervoso, eles têm uma grande participação no que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Ok? A bomba de sódio e potássio é de fundamental importância para que haja a transmissão do impulso nervoso. E quem vai fazer isso? Sódio e potássio. Veja como o sódio e como o potássio,
eles são importantes nessa informação, beleza? Além da transmissão do impulso nervoso, o potássio, associado também ao cálcio, ao fosfato, cuidado para não confundir fosfato com potássio, tá? Eles também fazem o quê? A contração muscular. Contração muscular. Deixa eu botar o Rzinho aqui. E ficou muscula. A contração muscular. Tá certo? Então, eles têm o potássio, ele participa da contração muscular. O cálcio participa da contração muscular. Mas, indiretamente, o sódio também participa da contração muscular pelo fato dele participar da transmissão do impulso nervoso. E o impulso nervoso, ele depende da bomba de sódio e potássio, tá certo? Outro que participa da contração muscular é o magnésio. O magnésio participa da contração muscular. Ele participa do funcionamento dos nervos. Ele faz parte da molécula de clorofila. Então, preste atenção aqui. Olha só. Se vocês bem pensarem, o cálcio, o sódio, o potássio e o magnésio, 4 íons desses que a gente falou, sódio, o potássio e o magnésio, eles têm grande importância na contração muscular. Como a gente está falando do sódio, aí preste atenção aqui. Eu vou botar um aqui para ficar nossa listinha completa. Um íon chamado de cloro. O cloro é o Cl-. Pode observar que nós temos, às vezes, alguns íons que são negativos, outros são positivos, tá certo? Cl-. Lembrem-se que o nosso sal de cozinha, ele é formado de NaCl, cloreto de sódio. Então, observe o seguinte, qual é a função do cloro? Ele tem a função de controle osmótico e tem a função de ele participa da formação do HCl, que é um ácido importantíssimo no nosso estômago. Ele vai se unir ao suco gástrico para tornar uma enzima chamada de pepsina ativa. Então, esse cloro, estava olhando para o flúor ali, esse cloro, ele tem essa função, ok? Então, ele é representado por Cl-, certo? Cl-. Ah, gente? Então, vamos lá.
Nós já falamos de sódio, já falamos de cloro agora, falamos de fosfato, falamos de potássio. Ok? Lembre-se que muitos a gente falou de controle osmótico. Veja como é importante o controle osmótico. Porque controle osmótico é o controle da quantidade de líquido que nós temos no corpo. Certo? Quantidade de líquido que nós temos no corpo. E isso a gente sabe como a água, que a gente já viu na aula 2. A água faz parte de mais de 70% da composição química da célula, e a água participa de todas as reações químicas da célula. A gente não pode jamais ter um descontrole osmótico, porque a gente teria ou um excesso de líquido no nosso corpo ou uma desidratação. Ok? Então, vamos agora continuar no magnésio aqui. A gente falou da contração muscular, a gente falou do funcionamento dos nervos, mas eu coloquei aqui uma informação que participa da molécula de clorofila, gente. Qual é a função da clorofila? É o pigmento verde das plantas, tá certo? Finalizando, nós temos agora o flúor. Já falamos do cloro, nós temos o flúor. O flúor, todo mundo sabe, pega um creme dental, tem lá, contém flúor. A água da companhia de águas e esgotos das cidades devem colocar flúor na água, ok? Isso aí serve para quê? Olha só. Serve para a manutenção da estrutura dos ossos e dentes. No caso do flúor, para os dentes, ele protege o nosso esmalte dos dentes. Esmalte dos dentes é uma proteção, como se fosse você pintar uma porta, pintar um ferro. Você está protegendo ali. Você está impedindo que agentes que vão destruir aquela porta de ferro, aquele portão de ferro, ele seja a porta seja atacada. É a mesma coisa do esmalte dos dentes. Acabou o esmalte dos dentes, a gente começa a ter uma degradação dos dentes. Ok? Então, só para arrematar, rapidamente, ferro serve para o transporte de oxigênio. O cálcio, formação de ossos e dentes, contração muscular, coagulação sanguínea, transmissão do impulso nervoso. Fosfato, no caso, o fósforo na forma de fosfato, forma o fosfato de cálcio, associado aos ossos, está presente na molécula de ATP, DNA e RNA. Além de cálcio, o sódio e o potássio também participam da transmissão do impulso nervoso, e sódio associado a potássio, ele participa do controle osmótico, o potássio participa da contração muscular, eles realizam a bomba de sódio e potássio, certo? Fazendo uma breve retomada de todo o assunto que a gente viu. O iodo, ele participa dos hormônios da tireoide, são os hormônios que atuam no nosso metabolismo, acelera o metabolismo ou deixa o metabolismo mais lento. E o magnésio também participa da contração muscular. Tá? Então, pode observar que o potássio, o magnésio, o cálcio são muito importantes na contração muscular. E eu posso arriscar também dizer que o sódio é importante na contração muscular, porque ele participa da transmissão do impulso nervoso através da bomba de sódio e potássio. E o flúor, Eduardo, para finalizar, realmente, o flúor, ele participa da nossa estrutura óssea. Tá? O cloro, a gente já tinha falado antes, que participa do nosso controle osmótico. Beleza? Então, mais uma vez, a gente conclui aqui. Se inscreva,
compartilhe, comente, deixe suas dúvidas, sigam nossas redes sociais e até a próxima, se assim Deus bem quiser. Beleza, gente? Então, não esqueçam de colaborar conosco. Um abraço.